oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
Bom dia, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, Pastor Tiago aqui de novo, para mais uma devocional que eu gostaria de deixar aqui para você também, quem sabe, poder compartilhar dessa palavra maravilhosa, de ser edificado com aquilo que Deus tem falado conosco, né, através desses 40 dias. Na última semana eu tive sérias dificuldades, né, não consegui postar nenhum vídeo, por isso tenho algumas devocionais que eu gostaria de colocar, mesmo que atrasadas. Eu lembro em especial sobre uma que eu quero hoje ter esse tempo com vocês, acerca do que foi falado na terceira semana, né? O amor com palavras. E está lá em Efésios 4,15. Efésios 4, versículo 15. Diz assim: pelo contrário, vocês devem falar a verdade com espírito de amor. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Amém? Vou falar de novo. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor. Isso é fundamental nós entendermos aqui, meus irmãos. Né? Falar a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Interessante a gente parar para pensar, né? Muita gente, as pessoas tendem a achar, né, que o segredo da vida é a sinceridade e a conduta correta, né? Se você consegue fingir essas duas coisas, basicamente, então você está feito, né? Você conseguiu êxito na sua vida. É o que muita gente pensa nisso, né? Você ser sincero e ter uma conduta correta. Isso é engraçado porque ela também revela, né, nossa luta universal com a sinceridade. Todos nós temos lutado com essa tal de sinceridade. A maioria de nós acaba valorizando a sinceridade. Nós queremos que a sinceridade seja parte da nossa vida e dos nossos relacionamentos, não é verdade? Você é assim também? Porém, quando chega o momento, achamos que é mais fácil. Quando chega, sabe, aquele momento de tensão onde nós passamos na nossa comunicação, normalmente a gente tende a pensar e achar que é mais fácil ser desonesto. Não importa se com uma mentirinha inofensiva, né, ou com um engano egoísta declarado, né, uma coisa bem esdrúxula mesmo, mas nós acabamos cedendo à desonestidade porque nós preferimos não depender do tempo, né, despender, na verdade, né, tempo e energia em conversas, para ser sincero. Imagina que esteja tendo um problema com seu colega de trabalho, né, ele passa por sua mesa e diz: e aí, tudo bem? Naquele momento você tem uma escolha, você simplesmente pode dizer tudo bem e a conversa está encerrada, sem gastar tempo nem energia, sabe, sem mal entendimento ou sem nenhum potencial de confusão. Ou você pode escolher ser sincero e dizer a ele, né, na verdade tenho algo sobre o que precisamos conversar. Dentro de casa é assim também, na igreja, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Nós tomamos uma decisão todos os dias entre sermos sinceros e verdadeiros, ou então optarmos por aquilo que é mais fácil, que é mentir, que é esconder algo. Aqui está uma das perguntas, meus irmãos, minhas irmãs, bem honestas, que todos nós temos que enfrentar. Quantas vezes na última semana eu dei a resposta a tudo bem, quando não estava tudo bem? Quantas vezes simplesmente me pareceu mais simples, né, não ser sincero com pessoas que eu encontrei? E é claro que não estou dizendo que de repente andando pela rua alguma pessoa atravessou seu caminho, né, e fez um sinal de educação dizendo tá tudo bem, você logo escancarou sua vida. Não é sobre isso que nós estamos falando, mas é sobre pessoas que estão ao nosso lado, que caminham com a gente, que andam com a gente. Quantas vezes nós fomos tentados, né, nesta semana, a dizer simplesmente que estava tudo bem e não estava? Quantas vezes nós permanecemos calados, né, achando que um relacionamento poderia ter sido edificado, ou então, sabe, seria melhor para o relacionamento que a gente tem, ter não dito nada? Quantas vezes permanecer calado deixou que um relacionamento ficasse onde estava, quando um momento de sinceridade poderia ter feito se aprofundar nesse relacionamento? Sabe, quando nós lemos, irmãos e irmãs, as conversas de Jesus, quando que ele teve com as pessoas, sabe, nós nos perguntamos o que poderíamos aprender sobre a comunicação de Jesus. E a lição que mais nos marca veio nestas duas palavras que Efésios fala: verdade e sinceridade.
As conversas de Jesus contêm um tipo diferente de sinceridade que a maioria de nós pratica ou não praticamos ou não experimentamos. Visto que Jesus não se constrangia, irmãos e irmãs, sabe, com a opinião dos outros a seu respeito, e o seu amor não era manchado pelo seu egoísmo, por isso ele poderia falar e dar respostas, as quais nós muitas vezes falhamos e pecamos, por não sermos verdadeiros e sinceros. Sabe, igreja, visto que era sincero suas palavras, a gente pode dizer que com frequência elas são surpreendentes também. Jesus, por ser sincero e verdadeiro, ele elogia o inimigo do seu povo pela grande fé que ele expressa. Ele repreende o seu próprio discípulo por ter uma pequena fé. Ele chama os fariseus de hipócritas e víboras, sabe? Então ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ele censurou duramente os seus amigos, mas contudo, igreja, ele ensinou com compaixão e também os amou sacrificialmente. Tem um texto muito forte na Bíblia, que é justamente quando os discípulos estão reunidos, e ali então um clima de festa, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas sendo curadas, né? Então eles se juntam, eles começam, sabe, então os discípulos a falar sobre tudo aquilo que estava acontecendo. De repente Jesus diz assim: eu preciso morrer, eu vou morrer. E aí então Pedro se levanta como, né, o cheio de razão, aquele que tentava apaziguar as coisas, aquele que tentava então, sabe, por uma outra forma que não fosse falar coisas com amor, sabe, com verdade. Ele se expressa dizendo assim: mestre, não diga isso. O que as pessoas vão pensar? Olha quantas pessoas estão nos cercando, olha quantas ofertas eles estão colocando aqui a nós, olha como nós estamos ajudando os pobres, não diga isso. Então Jesus, de novo, as palavras embrulhadas com amor, ele foi sincero e verdadeiro, e ele disse palavras duras. Ele diz: afasta-te daqui, Satanás. Você não sabe as coisas de Deus, você conhece das coisas de homens, mas não conhece as coisas de Deus. Que coisa impressionante. É difícil imaginar uma resposta mais severa do que essa. Nós precisamos admitir que quando estudamos as conversas de Jesus, a gente sente um certo desconforto, não é? Porque às vezes as palavras deles parecem duras, a palavra dele parece dura. Ele, sem dúvida, ele não estava exagerando, sabe, preocupado em proteger os sentimentos das pessoas. Essas conversas sobressaem como um dos exemplos, igrejas, mais destacados. Esse exemplo que a gente acabou de dar de Pedro. Então nós podemos pensar se há uma diferença entre a maneira que me parece correta de falar, de se comunicar com as pessoas, ou então o exemplo que Jesus dá. Qual eu vou usar? Qual eu devo usar? Você vai dar ouvidos aos seus sentimentos e opiniões sobre não, fala que está tudo bem, morre por aí, sabe? Não fala nada com ninguém, se fecha. Ou nós devemos fazer e dar maior atenção como o exemplo do Mestre do Universo, o Senhor da vida? Ao refletir sobre essas palavras, sobre essas palavras de Jesus, nós podemos perceber, igreja, que é muito mais fácil para nós ser amável do que ser sincero. A sinceridade dá muito mais trabalho. É o trabalho de pensar na forma correta de dizer algo, sabe, de nos empenhar para que a motivação esteja correta, de conversar a fundo sobre um assunto difícil. É a realidade de encarar as minhas ansiedades, sabe, um coração palpitante, mãos suadas quando corro o risco de ser sincero. No entanto, se queremos nossos relacionamentos cresçam, se desejamos de fato que, sabe, devamos viver como Cristo disse que devemos amar uns aos outros, a sinceridade e a verdade é inegociável. Se formos sinceros, estaremos sempre, como o texto que nós lemos em Efésios, falando a verdade com espírito de amor. Observe, meus irmãos, minhas irmãs, que Efésios, e eu termino aqui dizendo que ele frisa essas duas partes. Falar a verdade e com espírito de amor. Que você, em nome de Jesus Cristo, cresça nos seus relacionamentos com seu irmão, na fé, com seus amigos,
com pessoas do seu trabalho, não sendo aquele crente super sincerão, não é isso que nós estamos dizendo, mas é embrulhando toda a palavra lançada, como foi ministrado naquele domingo, percebendo-se a hora, percebendo-se ao momento, buscando discernimento, sabe, sobre o quando falar, e assim, na hora que tiver que falar, fale com amor, com espírito de amor e com verdade. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue te guiando. Fique com Deus. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por este tempo. Nós queremos, ó Pai amado, te louvar e agradecer por mais esta palavra, Senhor. Deus, como é difícil, Senhor, muitas vezes, no mundo de hoje, em especial, Pai amado, onde tudo se ofende, Pai. Onde também as pessoas, ó Pai, tendem a se sentir ofendidas, algumas com razão, é verdade. Outras, ó Pai amado, porque simplesmente são imaturas. Mas o Senhor, Pai amado, diz também a nós, aqueles, ó Pai amado, que muitas vezes, ó Pai, estamos tentando buscar esta comunicação em amor, a aprendermos, ó Pai, de fato e de direito, Senhor, a expressar a verdade com o espírito de amor. Eu creio, Senhor, Pai amado, que assim como o Senhor falou com os teus apóstolos, muitas vezes o Senhor fala conosco. Fala através da vida de um irmão, fala através, ó Pai amado, de um pregador, fala através de um louvor. E são muitas vezes palavras difíceis, ó Pai amado, duras, mas são elas, ó Pai amado, que nos farão, Pai, crescer. Nos farão, Pai amado, dar oportunidade de amadurecer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que sempre quando tivermos falar uns com os outros, ó Pai, para poder expressar, Pai, talvez algumas verdades, ó Pai, que o mundo esconde, não sejamos bajuladores, não sejamos mentirosos, muito menos aqueles que omitem, mas tenhamos a liberdade em Cristo Jesus, ó Pai, de falar em amor aquilo que precisa ser dito, Pai. Ensina-nos, ó Pai amado, nos inspire, em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que você possa aprofundar os seus relacionamentos através de palavras de verdade, embrulhadas no espírito do amor. Deus te abençoe, fique com Deus.